mais um momento do projeto CEA em Casa. Gostaria de ter a livraria do CEA em sua casa? Temos agora um serviço de entrega de livros e CDs. Aproveite! Faça já a sua encomenda no WhatsApp 21 983 16 8830 e verifique os locais de entrega. Com vocês, Wanda Montalvão, com o tema O papel dos médiuns na comunicação espírita. Olá, meus amores. Contando sempre com a assistência dos nossos queridos, amoráveis amigos espirituais que estamos aqui, mais uma vez, imbuídos de muita boa vontade, de muito carinho e muita alegria na casa de humildade e amor. Casa que é tão importante para a vida de todos nós, para desenvolver mais um trabalho, agradecendo sempre a oportunidade de estarmos aqui para falar um pouquinho sobre essa doutrina maravilhosa que é uma luz em nossas vidas. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Para a introdução, vamos fazer a leitura de uma passagem que tem em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 17 a 21. Acontecerá que derramarei do meu espírito sobre toda criatura humana. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. As interferências das forças externas inteligentes têm ocorrido desde os tempos imemoriais, em todo o curso da história, até o advento da terceira revelação com Allan Kardec no Ocidente, quando o nosso querido mestre lionês organizou, compilou a doutrina espírita de forma bastante didática. A nossa conversa é baseada no capítulo 12 do Livro dos Médiuns, que está na segunda parte do Livro dos Médiuns, o papel dos médiuns nas comunicações espíritas. Nosso estudo vai possuir vários pontos que estão convergidos para o estudo do capítulo, que constam, dentro do capítulo 19. Mas eu procurei aqui fazer um trabalho que quedasse mais para as questões práticas, as questões mais comuns e rotineiras desse capítulo, deixando assim um pouquinho para um estudo mais aprofundado das questões técnicas, as questões científicas. Então, os espíritos, em sua maioria, eles se comunicam conosco por finalidades nobres, sempre, voltados sempre para o bem e orientando sempre, consolando sempre o homem. E dentre essas finalidades, aonde se estabelecem essas comunicações, nós podemos apontar algumas como as mais importantes. Primeiro, atestar a imortalidade, provar que muito mais existe no homem do que uma simples matéria. E também para provar a sobrevivência da alma após a morte do corpo físico. Também temos comunicações como consolo e auxílio e proteção espiritual que os nossos queridos irmãos trazem aos sofredores da terra, que somos todos nós. Trazer também ao homem o conhecimento da verdade, através de todas as informações que nos são trazidas pelos espíritos que orientam a nossa vida aqui na Terra. Incentivar também a reforma moral da humanidade, nos impulsionando sempre a seguir o caminho de Jesus e seguir o caminho do bem. E também podemos apontar para que tenhamos maior conhecimento, maior familiaridade com os ensinos e os exemplos do nosso querido Mestre Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, o item 9,
Kardec nos trouxe para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vida corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. E para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. E ainda continua deste mesmo capítulo, nesse mesmo tópico. Os médiuns são os intérpretes incumbidos de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos, ou melhor, são os órgãos materiais de que lhe servem os espíritos para se expressarem aos homens por maneira inteligível. No livro dos médiuns, voltando ao livro dos médiuns, agora no capítulo 14, item 159, temos lá também: a mediunidade não se revela em todos da mesma maneira. Os médiuns têm geralmente aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos. Complementando, encontramos em André Luiz, nos domínios da mediunidade, o seguinte: cada indivíduo, em determinado grau de crescimento mental, que o esforço mediúnico difere de indivíduo para indivíduo. Quer dizer, cada um de nós estamos num estágio de bagagem, seja moral, seja mental, seja cognitiva, e os efeitos e a prática da mediunidade e também o tipo de médium vai se diferenciar de acordo com esses estágios em que cada um de nós estivermos. E é completado lá nos domínios da mediunidade, dizendo que mediunidade é sintonia e filtragem. Então, dessas duas citações do Evangelho e uma citação do Livro dos Médiuns e dos domínios da mediunidade, foi abarcado aí diversos temas técnicos que nós vamos encontrar no capítulo 19, no estudo que é o tema da nossa aula de hoje, tá? Da nossa aula não, né? Da nossa conversa, do nosso pequeno diálogo. Então, para que as comunicações espíritas se efetivem, depois nós temos visto aí mediunidade, médium, né? E é sempre necessário a interferência do médium, né? Sem a presença do médium, essa presença não pode ser descartada para que se efetive a comunicação. Eles precisam, os médiuns, quanto mais eles estiverem, né, inteirados das técnicas desse processo, de como isso acontece, como que essa tarefa é desenvolvida, o que é a mediunidade, os tipos de médium, as diferenças de aptidões, de habilidades. Quanto mais o médium estiver inteirado disso, maior segurança ele terá no exercício da sua mediunidade e melhor ele vai desempenhar a sua tarefa dentro dos postulados espíritas. Nós sabemos, né, que nas casas espíritas ocorrem diversas reuniões mediúnicas. Essas reuniões mediúnicas, elas têm objetivos variados e características diversas. Nós temos a reunião para educação, desenvolvimento e aprimoramento da mediunidade. Nós temos reuniões para assistência aos encarnados e desencarnados. Reunião para tratamento espiritual, aonde será, né, tratado tanto seja os desequilíbrios de ordem física quanto os desequilíbrios de ordens emocionais. Então, podem ocorrer também outros tipos de reunião, dependendo, no caso, das particularidades de cada casa espírita. Na maioria da bibliografia espírita que a gente, né, tem acesso, a maioria das reuniões são nesses 4 tópicos que eu falei mais ou menos aqui, mas poderão ocorrer outras também, dependendo
direção, da presidência da casa, das particularidades, da necessidade de cada casa espírita. Agora, seja que tipo de reunião for, não importando a particularidade, todas elas só ocorrem se houver o intercâmbio, a ligação, né? A comunicação entre o plano físico e o plano espiritual. Mas aí a gente também, ao mesmo tempo, pergunta: por que os espíritos superiores precisam da interferência do mundo material para que se estabeleça esse intercâmbio? Aí, pensando direitinho, podemos apontar o quê? Existe uma diferença moral, né? A diferença vibratória muito grande que afasta, de acordo com o nível moral do mundo espiritual para o mundo material. Então não pode ser feita essa interferência, ela não pode ser feita direto. Ela sempre terá que ter a ajuda, o uso, o auxílio da mediunidade para intermediar essas comunicações, tá? Esses veículos de ligação será sempre o médium. A comunicação espírita, ela acontece sempre com o objetivo de beneficiar os aflitos, os irmãos aflitos, nós todos, né? Também para consolar o coração daqueles nossos queridos irmãos que choram de saudade pela perda temporária de seus amores. As comunicações permitem doutrinar, permite evangelizar, permite socorrer as nossas angústias existenciais e também melhorar os nossos sentimentos. E como se dá essa comunicação? Sendo o pensamento, né, a gente sabe da força da nossa mente, a força do nosso pensamento, e sabemos que o pensamento é o principal atributo do espírito e que nós, aqui no mundo físico, pensamos incessantemente, o tempo todo. Então, dentro dessas situações específicas de linha de pensamento de lá para cá e daqui para lá, irá acontecer esse contato. Sabemos que é através de perispírito a perispírito. A comunicação vai se dar exatamente pela emissão de radiações de pensamento das mais variadas naturezas, que o médium, sendo uma antena psíquica, vai captar. Assim, a comunicação será sempre o resultado de uma ação combinada entre emissão e recepção. Tudo na nossa vida é assim. Estamos sempre emitindo, estamos sempre recepcionando informações, ideias, sentimentos. Essa troca é que vai se estabelecer tanto a comunicação no mundo material quanto no mundo espiritual. Para que as comunicações se estabeleçam, aí agora é molezinha, né? Um monte de coisa que o médium precisa fazer. Só uma lista bem grandinha assim. E é fácil, né? O médium precisa estar sempre buscando a sua renovação íntima no campo da moral. Aí a gente estuda, a gente sabe que, embora a moral elevada não seja um pré-requisito para a concessão do dom da mediunidade, pois sabemos que a mediunidade é orgânica, mas é vital, né? Essa moralidade, buscando essa moralidade elevada, ela é vital para aprimorar, para refinar o dom mediúnico. O médium deve estudar sempre, conhecer suas habilidades. Anteriormente falamos um pouquinho desse critério. E também elevar o seu nível intelectual, certo? A partir do conhecimento dos postulados que a doutrina espírita traz para todos nós. Assim, os espíritos encontrarão no cérebro do médium os elementos próprios para dar ao pensamento do espírito a vestidura das palavras,
Da onde não tem nada, não se tira nada. Quanto mais o médium estuda, enriquece seus conhecimentos, mais fácil será esse intercâmbio. O médium também deve procurar, para harmonizar-se com o seu trabalho, deve procurar sempre se desligar um pouco das suas questões pessoais, né? Deixar de centrar sempre nas suas preocupações para dedicar-se de corpo e alma ao exercício do seu trabalho. Precisamos também sempre passar as comunicações que recebemos, a nossa conduta, a nossa prática pelo crivo da razão, sempre analisando, pensando, refletindo e buscando estar sempre se melhorando. Renunciar, aí eu vou colocar assim, quanto possível as viciações, porque sabemos que não somos médiuns perfeitos, nem existem médiuns perfeitos, como Kardec mesmo nos diz no livro dos médiuns. Existe um médium que menos comete equívocos, menos comete imperfeições, mas se pudermos sempre estarmos vigiando e trabalhando, polindo as nossas arestas, melhor será para nós. O médium precisa ser sincero, honesto, disciplinado, dando de graça aquilo que de graça recebeu, como está no Evangelho. Estar também bem de saúde física e emocional e vigiando sempre os seus pensamentos. Uma coisa importante também é a gente pensar assim, não ser médium apenas na casa espírita, mas estar preparado para o exercício mediúnico em qualquer situação. Agora, quando eu falo isso, não estou me referindo à fenomenologia espírita. Isso sim precisa ser praticado dentro da casa espírita, com todo o amparo da equipe espiritual destinada a esse fim. Eu digo a prática, ser médium, no que se refere ao consolo, à consolação e ao auxílio aos nossos irmãos, certo? Em qualquer situação da vida, não sabemos em que momento a espiritualidade poderá contar conosco para, através de um trabalho sensitivo, um trabalho intuitivo, dar uma palavra, um abraço, um carinho. Então, temos que estar sempre policiando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos atos, para podermos ser um material de trabalho adequado para que a espiritualidade auxilie a nós e aos irmãos necessitados tanto quanto, né? Uma coisa interessante também, que a gente no dia a dia, a gente vai sempre procurando o aperfeiçoamento, né, moral. Como é que a gente vai fazer o nosso aperfeiçoamento moral? Pela nossa conduta. E junto com isso, o nosso aprimoramento técnico. Como é que vai ser feito esse aprimoramento técnico? Pelo exercício da mediunidade, certo? Outra coisa que a gente também tem que ver, o médium precisa ser humilde. Lembrando sempre que a mediunidade, como está lá no finalzinho do capítulo 26 do Evangelho, a mediunidade é coisa santa e deve ser praticada santamente, religiosamente, imbuído de muito amor e deixando de lado qualquer sentimento de interesse. Para a gente refletir um pouco sobre a evolução das comunicações espíritas, podemos assim pensar. Primeira, nós tivemos as comunicações espíritas através de Moisés. Moisés, nós temos uma prática fenomênica, né? Porque foi baseada principalmente nos efeitos físicos. Depois nós vamos encontrar na segunda revelação, nosso Jesus, nosso modelo e guia, que nós vamos já encontrar aí a comunicação espírita baseada mais nos efeitos inteligentes. Através de quê? Dos processos intuitivos, da vivência, dos exemplos, de todos os ensinamentos que o Cristo nos deixou. E agora, em que estágio nós estamos? Estaríamos agora no terceiro estágio das comunicações espíritas, aonde nós precisamos evoluir, precisamos nos melhorar, nos vigiar, para que a gente possa, limpando nossos pensamentos e buscando sempre vibrar no bem, que os nossos pensamentos possam, né, tocar um pensamento mais superior, para que possamos assim
entrar numa perfeita comunhão com o Pai, tá? Voltando assim para outra coisa, nós podíamos citar diversos companheiros que fazem e fizeram a diferença para nós, assim, em cima de trabalhos maravilhosos no campo da comunicação espírita. Mas vamos pensar e vamos nos deter apenas para citar Chico Xavier. Exemplo maravilhoso de conduta moral, ele vai reunir aquilo que a gente acabou de falar aqui. Conduta moral e desempenho doutrinário. Ele é um divisor de águas dentro da doutrina espírita pela sua grandiosa e significativa contribuição dentro da mesma, levando consolação às famílias aflitas, comentários evangélicos, romances históricos que tanto acrescenta para nós, estudos e testemunhos, sem falar na monumental obra de André Luiz. Então, Chico Xavier é uma inspiração para todos nós. O exercício mediúnico, no caso em estudo, que é as comunicações espíritas que estamos vendo, devem, assim como todo o trabalho religioso, todo o trabalho dentro da casa espírita, devem sempre estar a serviço de Jesus. É para Ele que trabalhamos, é para Ele que fazemos as coisas. Então, através disso, nós procuraremos estar sempre diminuindo os abismos que existem entre a Terra e o mundo espiritual, clareando as consciências atormentadas e também medicando as feridas do corpo e da alma. No livro Missionários da Luz, capítulo 9, tem uma passagem muito linda. Sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação e nada mais, mera possibilidade de informação como tantas outras. A gente sabe que a mediunidade não é só isso, a mediunidade não está entre nós apenas para a correção ou o auxílio ou a orientação de uma ou duas pessoas, mas a mediunidade está para toda a humanidade que puder dela fazer uso, né? E nela buscar consolação. Tem uma passagem no livro Lampadário Espírita, que a Joana de Ângeles nos diz que mediunidade a serviço de Jesus é campo de experiências de amor. Então é a troca, né? É você trabalhar no bem, você buscar consolar os corações aflitos, consolando o seu também, né? Porque o melhor trabalho, o melhor tratamento para nós é estar com a mão na charrua, né? É mão no trabalho, tá? Continuando aqui, a gente tem que ver se o médium avança, como a gente estava dizendo aqui, se o médium avança através de seguir essas orientações que a gente encontra nas obras de Kardec, a espiritualidade lhe dará maiores atribuições, a gente sabe, né? Quanto a gente vai trabalhando, mais trabalho aparece, né? E também nos dará maiores assistências. Então, uma coisa vai sempre compensar a outra. O maior interesse da espiritualidade é que haja cada vez mais médiuns preparados e com maiores recursos. Que o médium seja um instrumento cada vez mais afinado para as comunicações mediúnicas. Nós iniciamos, né, o nosso trabalho aqui citando aquela passagem lá de Atos dos Apóstolos, quer dizer, introduzimos falando no Mestre, e aí eu quero concluir falando no Mestre. Em Lucas, capítulo 6, versículo 43, está lá assim: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. E aí fica uma reflexão para nós. Que árvore queremos ser? Que árvore podemos ser? Que árvore estamos sendo? Então, com certeza, a que nós devemos almejar é a árvore que vá propiciar, que vá propagar, que vá semear a fé, a esperança, o amor, a caridade, a fraternidade. Então, meus queridos amigos, com essa passagem tão linda aqui de Lucas, nós encerramos o nosso trabalho de hoje,
pedindo ao Pai que esteja sempre ao nosso lado, nos consolando, nos orientando, principalmente no momento tão delicado e conturbado que estamos passando. Agradeço à espiritualidade superior, à assistência e a todos vocês, a grande simpatia e as grandes ondas de fraternidade que a gente sabe que sempre nos liga, que essa casa é muito mais do que o estudo da doutrina espírita. Aqui fazemos amigos e conquistamos cada vez mais benesses para a nossa vida futura. Graças a Deus.